Graça e paz a todos, irmãos. Queridos, a gente, nesse decorrer do tempo cristão, quando nós vamos estudando a sã doutrina e assistindo alguns pregadores na internet, alegando que não é bem assim, que Deus é amor, e por final, eles acabam deturpando o que diz essa doutrina. Nós vemos pessoas querendo, mais preocupada em agradar ao ser humano do que a Deus. E nós vemos isso, exemplo do casamento. Existem, a gente não pode negar isso, mulheres casadas, onde são largadas pelos seus maridos, são agredidas, largadas, houve um adultério, ou ele vai e se casa com outra, e ela fica sozinha, passando necessidade. A gente sabe que existe isso e muito. Nós não podemos fechar os olhos para as verdades. Mas o que não pode acontecer é uma pessoa vir e, mediante aquilo que eles estão vendo, o sofrimento da pessoa, abrir brechas no Evangelho para que essa pessoa creia que ela está seguindo a Cristo e, ao mesmo tempo, aquele jugo pode ser quebrado. E, ao mesmo tempo, ela pode se casar com outra pessoa, onde isso é mentira. Nós não podemos negar que as cartas de Paulo, mais precisamente no livro de 1 Coríntios, tanto no 1, capítulo 1, tanto no 1 Coríntios 1 quanto 2, ele mesmo diz que ele sabe que a carta dele é pesada para alguns, porque o apóstolo ele foi arrebatado ao céu, não sabe se em corpo ou em espírito, mas ele viu coisas indizíveis. E para que ele não se ensoberbecesse, Deus deu a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Então, meus amados, esse homem, ele teve um chamado específico para falar a verdade. E as pessoas, elas abrem brechas na Bíblia por causa de pena das pessoas, por causa de algumas coisas. Não adianta, meus amados. Todos nós, seres humanos, não tem um só sequer que busca a Deus. Não existe. É Deus que nos busca. Existe uma eleição. A gente querendo negar ou não, existe. Quando a gente pensa que é através do nosso livre-arbítrio, é porque Deus já colocou esse querer, esse efetuar na gente. Por isso que a gente aceita o Senhor. Por isso que a gente caminha retamente no Senhor. Porque é Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Inclusive o livre-arbítrio. De querer escolher o Senhor. Então, mas por que as pessoas sofrem? Uns têm doença, outros morrem na tenridade, pessoas boas. Porque o pecado entrou no mundo. Nós só teremos paz eterna em Cristo, na glória. Então, enquanto a gente começar a olhar para o sofrimento humano, nós vamos esquecer do verdadeiro Evangelho. Vou ler para vocês aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 em diante. Olha só. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, no meu caso aqui, eu vivia muito bem com a minha esposa. Vivia na imoralidade sexual, ao ponto de dizer que a minha esposa estava nas palmas das minhas mãos, que eu fazia com ela que eu bem entendesse. Então, olha a minha soberba. O que Deus fez? Endureceu o coração do meu cônjuge. E isso me causou tristeza? É óbvio. É óbvio que me causou tristeza. Mas por que foi necessário Deus fazer isso? Olha só. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza me levou ao arrependimento. E agora nós podemos ir agora para o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo... Não, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante. Preste atenção. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. O repúdio, o divórcio, uma doença, seja o que for, todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo.
é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, só teremos paz quando estivermos com Cristo na glória. E nisso, então, nós devemos ser entristecidos por todo tipo de provação, seja financeiro, desemprego, seja o que for, tá? Assim acontece para que fique comprovado. Por que acontece? Para comprovar do quê? Quando vem a provação, que nós estamos sendo refinados, como o ouro é refinado, purificado no fogo, queimando as impurezas, ficando apenas que presta ouro, assim são as provações na vida do cristão. Ele vai perseverar, ele não vai pular fora do barco, ele vai perseverar, ele vai entender que aquela provação vem de Deus, é para nos forjar, e não fazer como muitos fazem, não, houve um adultério, houve um abandono, então chuta que é macumba, o pastor da minha igreja falou que eu fui abandonada, eu sofri o adultério, eu posso me casar com outro. Vocês estão querendo encurtar o deserto de vocês, vocês estão querendo arranjar meios humanos para poder serem felizes nesse mundo. Isso é mentira, meus amados. Agora, vou terminar para vocês o que diz o livro de 1 Coríntios. Quem foi o apóstolo Paulo? 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Eu, irmão Sóstenes, a igreja, chamado para ser o quê? Apóstolo pela vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo foi chamado por Deus. Não foi ele que quis ir através do seu livre-arbítrio. Tá? Foi uma ordem, um decreto. Foi chamado por Deus por Deus em Cristo Jesus, santificados, né? A igreja de Corinto, que era a igreja, precisava de instrução para eles serem santos. Lembram lá daquela mulher, daquele homem que se deitava com a mulher do pai dele? Se deitava com a mulher do pai dele, e o apóstolo Paulo falou aqui, eu estou sabendo que tem um homem que se deita com a mulher do pai dele. Já à distância, já entreguei esse homem a Satanás. Então vocês também param com esse orgulho besta. Entregue esse homem a Satanás. E hoje em dia a gente não vê isso. Como é que uma pessoa vai expulsar alguém? Vai advertir primeiro, tem que advertir primeiro. E se ele não quiser aceitar, como é que vai expulsar alguém que está no adultério? Exemplo. Se eles creem que abandono e divórcio dá respaldo para se casar com outro. Eles creem nessa mentira. Mas o apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz que não. Que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Vamos ler a Bíblia, meus amados. Vamos nos instruir o que diz isso aqui, ó. Tá? E não o ser humano. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.